O Christian mandou essa dúvida aqui no nosso grupo do Telegram. Estou tentando fazer um código de tabuadas que receba como entrada dois números inteiros quaisquer, A e B, e exiba todas as tabuadas existentes no intervalo fechado crescente, começando em A e terminando em B. As tabuadas de todos os valores inteiros no intervalo fechado crescente A e B. Ao fim de cada tabuada, exibir uma linha com 10 hífens. Caso A seja maior do que B, o intervalo será vazio e, nesse caso, deve ser exibida somente a frase, nenhuma tabuada no intervalo, sem apóstrofos. Observação, lembre-se de não exibir texto no input. Vamos lá, o usuário vai entrar com dois números, vamos botar aqui como exemplo o 3 e o número 5, tá? Então, o que é para ser exibido na tela? 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3, 4, e o resultado, óbvio, né? 0, 3, 6 e por aí vai. Terminou a tabuada de 3, tabuada de 4. 4 vezes 0, 4 vezes... Opa! 4 vezes 1, 4 vezes 2. Terminou a tabuada do 4, tabuada de 5. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, até o final. Isso porque as entradas foram 3 e 5, tá? Se a pessoa colocar como entrada, né? Se o usuário colocar como entrada os números 0 e 10, então a gente vai fazer todas as tabuadas, desde a tabuada do 0, que vai dar tudo 0, né? E a tabuada do 10. Se o usuário inserir um número, vamos lá, o A maior do que B, 9 e depois 7, a mensagem nenhuma tabuada no intervalo tem que ser exibida, tá? Os números tem que ser, o primeiro número inserido tem que ser menor do que o segundo, o A tem que ser menor que B. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Tirar aqui o enunciado. Existem algumas formas da gente resolver esse problema, tá? Vamos para o código que eu já escrevi. A primeira delas é a seguinte, é a forma como a gente vai receber esses números. Também tem várias formas de receber esses números. Uma delas, eu tinha até escrito aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Vamos lá. Numa única linha, coloco aqui a mensagem, né? Digite dois números inteiros para exibir as tabuadas no intervalo. Então eu crio numa mesma linha duas variáveis, variável A e variável B. O que elas vão receber? O retorno da função map. A função map ela aceita dois parâmetros, uma função e um iterável, tá? Essa função vai ser executada para cada valor do iterável do segundo parâmetro. Então, nessa linha aqui, o usuário pode digitar, digite dois números inteiros para exibir as tabuadas no intervalo. O usuário digitar o número 3, dê um espaço, número 5, variável A vai receber o 3, variável B vai receber o número 5. E eu vou interpretar cada uma dessas entradas como um inteiro, tá? Isso, se a pessoa digitar uma letra A, letra Z, digitar um número com casa decimal 7.75, isso vai disparar um erro na tela e vai interromper a execução do programa. Eu optei por fazer isso separado porque daquela forma parece ser muito avançado para esse problema, tá? Esse problema tem bem cara de ser um problema inicial para quem está começando agora com programação, inclusive com Python. Então, primeiro eu exibo a mensagem. Digite o primeiro número inteiro para exibir as tabuadas no intervalo. Então, a variável A vai receber o input do usuário interpretado como um inteiro. Mesmo esquema, se ele digitar uma letra, um número com casa decimal ou um caractere especial, vai disparar um erro e interromper o programa. A mesma coisa eu faço para receber a segunda variável na letra B. De cara, eu já elimino aquela situação onde, se o primeiro número é maior do que o segundo, é para encerrar o programa e, antes disso, mostrar a mensagem. Nenhuma tabuada no intervalo. Só apagar aqui que eu vi que ficou. Se a pessoa não digitou o primeiro número maior do que o segundo, o que vai acontecer? Eu queria voltar até aqui o Tony não, o whiteboard. Uma pena que eu apaguei.
Mas vamos pegar de novo aquele exemplo das entradas, tá? A pessoa digitou 3 e digitou 5, tá? Então, os meus multiplicadores... Deixa eu voltar aqui. Ah, na tela ainda está ali, né? Eu usei o nome para as variáveis para sinalizar cada número desse, tá? Primeiro é o multiplicador. Vamos lá. Meu multiplicador vai ser o 3. Assim que eu fizer toda a tabuada do 3, eu vou querer o número 4, né? Eu vou precisar que o número 4 seja o próximo multiplicador. Depois do número 4 é o número 5, tá? Nesse range aqui desses dois números. Eu quero a tabuada do 3 até a tabuada do 5. Então, esses números aqui vão ser os multiplicadores. Deixa eu minimizar. Para cada multiplicador no range que começa em A e termina em B mais 1, deixa eu abrir um novo... Não precisa não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o início do programa para dar um exemplo. Olha só. A função range, ela vai me retornar esses números, só que a função range ela é excludente do último número. Vamos lá. For número in range, começando de 0 e terminando em 5, tá? Print número. Eu vou colocar aqui um exit, que eu não quero que comece a executar o programa, eu só quero que fique claro qual é o comportamento aqui do range, tá? Para cada número nesse range, começando em 0 e terminando em 5, eu vou exibir o número na tela, print número. Você vai reparar que ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4 e vai sair do laço de repetição. Vamos lá. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? É excludente do último número. Se eu quero que esse range vá até o 5, preciso fazer um range 0 a 6. Isso aqui também pode ser assim, ó. Pode ser escrito dessa forma, range 6, olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é excludente do segundo parâmetro, tá? Do segundo número. O range ainda tem um terceiro parâmetro, que é o step, né? Em que passo, a cada passo, quantos passos vão ser dados a cada iteração. Mas tudo bem, para o exemplo que a gente precisa, para o exemplo que a gente está mostrando agora, que eu estou mostrando agora, você só precisa entender que se eu quero as tabuadas, vou voltar aqui para o whiteboard novamente. Se eu quero o whiteboard, se eu quero as tabuadas do 3 até a tabuada do 5, esse meu range ali, minimizar aqui novamente, o meu range para o multiplicador, ele tem que começar no primeiro número, que é o 3, e tem que terminar no segundo número mais 1. Que o segundo número qual foi? Foi o número 5. Então, range de 3 até 6 vai mostrar 3, 4 e 5. E excluir esse último número que é o 6. Tá? Então, para cada multiplicador, o que eu quero que aconteça? Eu quero que entre num segundo laço de repetição que comece no número 0 e termine no número 10. É assim a tabuada. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 10. Acabou. Eu chamo aqui eu crio uma nova variável chamada multiplicando. Para cada multiplicando nesse range de 0 a 11, o que vai acontecer aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o 11 é o excludente. De novo, esse range aqui poderia ser também mostrado, né, exibido, poderia ter sido escrito dessa forma aqui. Eu só incluo os dois parâmetros para ficar bem claro onde eu estou começando, onde eu estou terminando. Para quem está começando agora a programar, é importante até você ter essa noção dos parâmetros da função range. Com o tempo, você vai entender como é que ela funciona, você não precisa passar esses dois parâmetros se o teu range vai começar do 0. Nesse segundo laço de repetição, deixa eu só limpar aqui, clear. O que vai acontecer nessa linha aqui do print? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre strings literais, tá? E esse aqui é um exemplo. Toda string começada com a letra F,
seja minúsculo ou maiúsculo, o que você colocar dentro dessa string que tiver entre chaves vai ser interpretado pelo Python. Então vamos lá. Nesse campo aqui onde eu escrevi multiplicador, isso daqui vai ser substituído pelo valor de multiplicador. Então aqui, na primeira iteração desse laço de repetição de fora, isso vai ser substituído pelo número 3 naquele exemplo que eu dei ali, onde os números são 3 e 5. É um x, né, para simbolizar, olha, vezes, multiplicando é essa variável aqui do segundo laço de repetição. Por isso que aqui vai ficar 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Quando terminar esse laço interno, ele vai iterar sobre o laço de fora e aí vai para o próximo número, 4, aí vai para o próximo número, 5. E aqui é o resultado da conta, o multiplicador vezes, que é o asterisco, o multiplicando, tá? Olha só, esse laço de repetição, repara aqui na indentação, o que é executado aqui dentro desse laço está aqui. Esse print com o hífen, né, o apóstrofo vezes 10, é uma premissa lá do exercício, que pedia, ao fim de cada tabuada, exibir uma linha. Deixa eu mostrar aqui o whiteboard. Aqui, minha caneta. Limpar aqui. Aqui. Cadê? Aqui. Ao fim de cada tabuada, exibir uma linha com 10 hífens. Não era nem apóstrofo, não. Com 10 hífens. É o que eu estou fazendo aqui. O Python tem esse recurso, né? Você tem uma string que ela pode ser multiplicada. Então, eu tenho essa string que é o hífen vezes 10, ele vai mostrar 10 hífens na tela, no final de cada tabuada. E vai voltar para fazer a próxima aqui, tudo bem? Vamos rodar o programa. Opa, eu tenho que tirar isso aqui. Foi só o exemplo que eu dei para mostrar o comportamento do range. Então, vamos lá. Rodar. Digite o primeiro número inteiro para exibir as tabuadas no intervalo. Vou usar o 3. Digite o segundo número inteiro para exibir as tabuadas no intervalo. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou digitar uma letra só para disparar na tela o erro que eu falei que daria se a pessoa digitasse algo que não fosse um número inteiro. Coloca aqui, letra A. Está lá o erro na minha linha 5. Esse valor está errado. Eu estou esperando, né, um valor inteiro e foi me dado uma string. Vamos rodar de novo o programa. 3 para o primeiro número, digite o segundo número inteiro e o 5. O que vai acontecer aqui? Tabuada do 3, tabuada do 4, tabuada do 5 e vai, entre cada tabuada dessa são 10 hífens e vai encerrar o programa. Tá lá. Subir aqui. Vamos lá. Tabuada do 3. Mais 10 hífens aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabuada do 4, tá aqui, e tabuada do 5, o separador, né? E a tabuada do 5, mais o separador, tudo bem? Vamos rodar de novo aqui o... vamos lá, vamos dar um exemplo, o 9... e o 7, tá? Quando o primeiro número é maior que o segundo, tem que exibir a mensagem nenhuma tabuada no intervalo, tá ok? Vamos rodar de novo, tabuada do 2 até a tabuada do 7. Olha lá, tá feito. 2 vezes 0 até 2 vezes 10, hífens. 3 vezes 0, 3 vezes 10 hífens, 4, 5, 6 e 7. Tá ok? Bem, deixa eu voltar aqui para o whiteboard. É isso. Deixa eu só limpar aqui. Existem outras formas da gente validar se o número digitado foi um número inteiro, tá? Inclusive ficar pedindo que o usuário insira um número. Enquanto não for um número inteiro, enquanto ele estiver digitando uma letra, um caractere especial, um número com casas decimais, eu posso continuar pedindo para ele, olha, erro, digite o número inteiro. Só que isso dependeria de usar bloco de try except. E eu acredito que try except ainda seja algo que vá ser selecionado para quem está fazendo esse exercício.
Tá? Então, para evitar passar alguma coisa muito avançada ainda nessa etapa, foi que eu mostrei, foi por isso, deixa eu voltar aqui, foi por isso que eu mostrei como resolver esse exercício da forma mais simples possível. Realmente só pedindo aqui os dois inputs, verificando se o primeiro é maior do que o segundo e mostrando na tela as tabuadas do range, né, do intervalo do primeiro até o segundo de modo crescente, tá ok? Se você também tem alguma outra dúvida em relação a exercícios da faculdade ou da escola, entra no nosso grupo do Telegram, manda lá no grupo daqui do canal, que eu gravo um exercício, gravo um vídeo com o gabarito do exercício. Tá ok? É isso. Se ficou com alguma dúvida, ou comenta aqui no vídeo, ou manda também lá no grupo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.